Oi, meus amigos e minhas amigas! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal do Fazendeiro. E hoje nós vamos tentar estudar por que o canibalismo entre animais é tão comum, uma vez que inúmeros animais comem seus pais, irmãos e filhos por diferentes e inúmeras razões. Para saber de tudo, continua no vídeo! Já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos. Pessoal, o canibalismo tem uma má reputação. Porém, quanto mais os cientistas aprendem sobre isso, mais eles descobrem que é uma parte vital da natureza. A prática de comer a própria espécie é extremamente comum em todo o reino animal. O canibalismo é mais frequentemente observado em invertebrados e peixes, porém essa prática ocorre em todos os principais agrupamentos de animais. Durante muito tempo, a sabedoria convencional entre os ecologistas era de que o canibalismo era um comportamento aberrante, ocasionado por causa do estresse do cativeiro ou das condições de laboratório não naturais. Apenas nas últimas décadas, a prática foi observada como uma estratégia adaptativa de sobrevivência e de reprodução. Inúmeras espécies canibalizam seus próprios filhotes. Normalmente, quando um bebê está doente, deformado ou nascido em condições em que a mãe não pode produzir leite ou fornecer outros alimentos. Se um bebê morre ou não consegue sobreviver, o corpo dele pode se tornar uma fonte valiosa de nutrientes para os pais. Isso é normalmente conhecido como canibalismo filial. Espécies que se envolvem em canibalismo filial incluem os leopardos, os leões africanos, os macacos tonqueanos e inúmeras espécies de peixe. Essa forma de canibalismo também pode acontecer muito antes, quando os filhotes ainda são ovos. O canibalismo de ovos pode ser fácil, nutritivo e exige pouco esforço. Por exemplo, se você é um bacalhau e está botando 5 milhões de ovos bem ali na sua frente, está uma fonte de alimento que não é ameaçadora e é extremamente nutritiva. Os peixes ciclídeos fêmeas da África Central, chamados de chocadeiras de Burton, carregam seus ovos na boca. Surpreendentemente, um estudo recente demonstrou que essas mães, às vezes, consomem mais de 3/4 de seus próprios ovos e filhotes de peixes. Em outras espécies, os machos matam bebês não relacionados a eles, um ato conhecido como infanticídio. Nesses casos, como por exemplo do esquilo vermelho norte-americano, os machos matam e comem filhotes que não são seus ou cuja paternidade é incerta. Isso coloca a fêmea de volta no cio e pronta para acasalar novamente de forma ágil. O macho pode então protegê-la contra outras cúpulas, garantindo que os filhotes sejam realmente dele. O infanticídio também ocorre em leões e chimpanzés. Em outras espécies, os irmãos se voltam uns contra os outros por uma chance na vida. Os sapos de Spadefoote, por exemplo, são conhecidos por botar ovos em lagoas que podem secar rapidamente. Em resposta dessa situação, alguns girinos crescem com cabeças maiores, bocas mais largas e dentes mais afiados do que seus irmãos onívoros. Então, esses morfos canibais comem seus irmãos, o que os ajuda a amadurecer em alta velocidade.
é mais provável que a superlotação estimule o comportamento canibal. Quando uma espécie está em uma densidade relativamente baixa, há comida suficiente para todos. Eles não estão esbarrando uns nos outros, têm seu próprio espaço e não há muitas doenças sendo transmitidas. Nesse caso, não existem muitos canibais. Algumas espécies não esperam até nascerem para começar a comer seus irmãos. Os tubarões fêmeas, por exemplo, carregam centenas de ovos em seus 2 úteros. Eles acasalam com vários machos e carregam descendentes de vários pais. Dentro do útero, os tubarões em desenvolvimento comem os ovos não fertilizados restantes e, eventualmente, seus irmãos embrionários, um comportamento chamado de canibalismo intrauterino. Eventualmente, restam apenas 2 tubarões não nascidos, um em cada útero. Isso os torna, em outras palavras, caçadores natos. As aranhas empregam outra forma de canibalismo, conhecida como matrifagia, onde os recém-nascidos comem a mãe. Em seu ato final de maternidade, uma aranha de veludo dissolverá seus próprios órgãos e os vomitará para que seus filhos comam antes que eventualmente consumam todo o seu corpo. Os últimos órgãos que se liquefazem são o coração e os ovários, uma proteção contra falhas para assegurar que, se uma aranha macho comer sua ninhada, ela possa acasalar com ele e tentar novamente. Muitos pais insetos ou aracnídeos não vivem para ver seus filhos. Em um ato de canibalismo sexual, as fêmeas consomem a totalidade ou parte de seus parceiros masculinos durante ou após o acasalamento. As aranhas vermelhas australianas machos são frequentemente canibalizadas por fêmeas maiores e mais maduras. Alguns até torcem seus corpos para conseguir empalar suas presas, o que não apenas fornece uma refeição saudável para a futura mamãe, mas também aumenta a chance da prole sobreviver. Não menos famintos são os grilos da Artemisia fêmeas, que mordem as patas traseiras dos machos durante o acasalamento e bebem o sangue deles rico em nutrientes, ato conhecido como hemolinfa. Essa é uma tentativa de tornar o macho incapaz de acasalar com outra fêmea novamente. Famosamente, as fêmeas europeias de louva-a-Deus arrancam a cabeça de um macho antes mesmo dele começar a acasalar. Mas os machos adaptaram uma maneira de contornar a situação. Mesmo sem cabeça, os movimentos sexuais de um louva-a-Deus macho são controlados pelo tecido de seu abdômen. O sacrifício do macho contribui para a saúde da fêmea e para o número de descendentes que ele gera com ela. Para muitos animais, o canibalismo traz benefícios, mas também existem desvantagens, como a disseminação de doenças. E comer um parente não é a maneira ideal de transmitir genes. Em igualdade de condições, evitar o canibalismo é sempre uma boa ideia, né, pessoal? Pessoal, já me conta se vocês conheciam todas essas informações. Já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha com seus amigos. Até a próxima!